psicólogo Leonardo Henrique aqui. Hoje eu quero falar um pouco sobre dependência emocional, dependência afetiva. E para a gente começar, eu quero ler um relato de caso de um livro que eu tenho estudado sobre o assunto, que uma paciente ela faz uma descrição da sua relação amorosa. Olha como essa relação era disfuncional. Faz 12 anos que eu namoro, mas estou começando a me cansar. O problema não é o tempo, mas o tratamento que eu recebo. Não, ele não me bate, mas me trata muito mal. Diz que sou feia, que tem nojo de mim, sobretudo que meus dentes e que meu hálito cheira a podre. Dói dizer isso. Quando estamos em um lugar público, faz com que eu caminhe na frente para que ninguém veja que ele está comigo, porque ele sente vergonha da minha presença. Quando eu lhe dou um agrado, se não gosta, ele grita. Ele diz que sou boba, retardada, ele estraga o presente e o atira no lixo. E eu fico morrendo de raiva. Sou eu sempre que paga as coisas. Outro dia eu levei um pedaço de torta para ele e como ele achou pequeno, ele atirou no chão e esmagou com o pé. E eu comecei a chorar. Ele me ofendeu e me disse para eu sair da casa dele, que se eu não era capaz de comprar uma miséria de uma torta, para que eu serviria? Mas o pior é que quando nós estamos na cama, ele se aborrece com meus carinhos ou abraços. Isso sem falar dos beijos. Depois de satisfazer sexualmente, ele levanta em seguida e vai se lavar. E eu fico chorando. Ele diz que ainda corre o perigo que eu venha contaminá-lo com alguma doença. E que o pior que pode acontecer é ele levar algum pedaço meu grudado no corpo dele. Ele me proíbe de sair, de ter amigas, mas tem muitas. E se eu faço alguma cobrança sobre o fato dele sair com mulheres, ele me diz para terminarmos, que não vai aguentar uma namorada insuportável como eu. O que pode levar uma pessoa a suportar esse tipo de ofensas e a se submeter dessa forma? Quando foi perguntado para essa paciente, ela respondeu envergonhada e esperançosa: é que eu o amo. Dependência emocional. Eu não vou trazer aqui uma definição, mas eu quero trazer aqui algumas especificidades, da dependência emocional, pensamentos e algumas crenças que está envolto a essa dependência, que ela é um vício. Depender da pessoa que se ama, sabe, é uma maneira de se enterrar em vida. É um ato de automutilação psicológica, em que o amor próprio, o autorrespeito e a nossa essência são oferecidos e presenteados irracionalmente. Quando a dependência está presente, entregar-se é mais do que um ato de carinho desinteressado e generoso. É uma forma de submissão, é uma rendição conduzida pelo medo. Porque o dependente emocional, ele tem muito medo de desagradar a pessoa amada. O dependente emocional, ele tem muito medo de perder aquela pessoa, então ele fica à mercê de todo comportamento agressivo, que diminui a autoestima, que mutila psicologicamente essa pessoa. E ele tenta de todas as formas preservar as coisas boas que a relação oferece para ele. Porque para o outro, nada é bom, tudo é ruim. Sobre o disfarce de um amor romântico, as pessoas elas romantizam muito a dependência emocional. Nós vemos as músicas sertanejas que hoje são chamadas de sofrência, aonde um amor disfuncional, aonde você ter uma vida totalmente desestruturada por causa de um amor doentio é bonito. A pessoa depende afetivamente, ela começa a sofrer uma despersonalização lenta e implacável até que ela se transforma em um anexo da pessoa amada. Ela já não produz mais, ela já não trabalha às vezes mais, ela já não tem mais amizades, ela já não pode mais estudar, ela não pode mais às vezes trabalhar fora. Ou se ela faz isso, quando ela faz, ela é totalmente diminuída pelo parceiro. Quanto à dependência, ela é mútua, o enredo é mortal e abusivo. Se um espirra, o outro assou o nariz. Numa descrição igualmente doentia, se um sente frio, o outro coloca o casaco. E é muito comum quando as pessoas chegam no consultório, várias pessoas que eu já atendi, várias pessoas que eu trago um programa para que essas pessoas elas tenham uma vida mais saudável afetivamente, elas começam a pensar nesse aspecto sobre a pessoa amada. Minha existência não tem sentido sem ela. Vivo por ele e para ele.
ela é tudo para mim. Ela é a coisa mais importante da minha vida. Eu não sei o que faria sem ela. Se ele me faltasse, eu me mataria. Eu venero você. Eu preciso de você. Enfim, as listas com esse tipo de pensamento, essa lista é interminável. Desse tipo de expressões, sabe? Declarações de amor que elas são bastante conhecidas no nosso meio, nas pessoas que nós convivemos. Com certeza você já ouviu alguém falar alguma expressão quando teve um término de relacionamento, ou quando aquela pessoa ela maltrata muito e a pessoa pergunta para essa pessoa: por que você não deixa esse relacionamento? Por que você não deixa essa pessoa? Porque eu não viveria sem essa pessoa. Em mais de uma oportunidade nós recitamos esse tipo de frase. Nós cantamos embaixo de uma janela, nós escrevemos em um caderno, nós simplesmente, elas brotam sem nenhum pudor de um coração palpitante e desejoso de transmitir afeto. Pensamos que essas afirmações são demonstrações de amor, de sentimentos. De forma contraditória, a tradição tentou incutir em nós um paradigma distorcido e pessimista, que o amor autêntico, irremediavelmente, ele deve ser infectado, ele deve ser tomado de dependência. É um absurdo total. Não importa como se queira argumentar, a obediência devida, a adesão, a subordinação que caracterizam o estilo dependente, elas não são recomendáveis. Esse não é um tipo de amor saudável, não é um tipo de amor que vai te fazer ter frutos na sua vida. E essas afirmações irreais sobre, dependência é uma epidemiologia de um apego irracional e preocupante. Segundo o livro que eu estou lendo, os especialistas, metade das consultas psicológicas se devem a problemas ocasionados ou relacionados com dependência patológica interpessoal. Tem pessoas que viciam nesse tipo de relacionamento. Tem pessoas que viciam nesse tipo de sofrimento. Em muitos casos, não importa o quão nociva for a relação, as pessoas são incapazes de colocar um fim nela, até que para isso elas paguem com sua própria vida. Até que para isso elas se aprofundam em uma profunda depressão, em profundas crises de ansiedade, em profundos sentimentos de menos-valia. Elas não se conhecem mais, elas não sabem mais o que são, elas não têm mais sonhos, elas não têm mais propostas, elas não têm mais vida. Elas são um anexo da pessoa amada. E a pessoa amada, ela sempre trata o outro, que é dependente, com sentimentos, com palavras, com desprezo, de menos-valia, E nós temos que ficar atento, porque isso não é romântico, isso é doentio. Em outros, a dificuldade reside numa incompetência total para resolver o abandono e a perda afetiva. Pessoas que sofrem com baixa autoestima, muitas vezes elas se veem na dificuldade de fazer coisas, muito simples, de cuidar da própria vida, de pagar suas próprias contas, de ir a algum lugar sozinhas. E elas dependem completamente do outro. Ou seja, ou não se conformam com o rompimento, ou permanecem inexplicável e obstinadamente numa relação que não tem pé nem cabeça. Essa relação não vai levar a nada. Essa relação está pautada no fracasso. Essa relação está pautada na doença, na depressão, nas crises de ansiedade, nas crises de autoestima. Eu quero dizer uma coisa: não existe milagre para sair dessa relação. Não existe milagre. Às vezes as pessoas chegam no consultório dizendo: eu vim aqui para que o senhor, para que o doutor me ensine a desamar. Me tire esse sentimento de dependência e de amor que eu sinto para essa pessoa, para que eu tenha a atitude de terminar essa relação. Mas uma coisa eu quero te dizer: a reestruturação afetiva e as revoluções interiores, quando elas são verdadeiras, elas são dolorosas. Eu tenho que pagar um preço por isso. E como a terapia, ela trata pessoas dependentes químicas, elas tratam pessoas dependentes, que têm uma relação disfuncional com a comida, com o sexo, com outras coisas, ela vai tratar e incentivar a pessoa viciada e dependente afetiva a ter um autocontrole, a ter uma autoaceitação, a sair da síndrome de boazinha, para que mesmo ela necessitada da droga, necessitada da pessoa amada, nessa relação dependente afetiva, elas sejam capazes de brigar contra a urgência e a vontade.
O mesmo ocorre com outros tipos de vício. Primeiro, você deve aprender a superar os seus medos, porque a relação da dependência afetiva ela está pautada no medo. O que vai ser se eu deixar essa pessoa? O que vai ser se eu tiver uma crise de ansiedade e não tiver como essa pessoa estiver perto de mim? O que vai ser se eu não conseguir ter um outro relacionamento? Se eu não conseguir, nossa, mas eu vou ter que começar tudo de novo, conhecer outra pessoa, gerar outra intimidade. O medo do novo, o medo de outra relação, o medo de sofrer, o medo de errar de novo. E elas se escondem atrás de um apego irracional. Melhor a autoeficácia. Então, o que eu preciso de fazer? Melhorar a minha autoeficácia, levantar a minha autoestima, o meu autorrespeito, desenvolver estratégias e resoluções de problemas e para ter um maior autocontrole. Quando eu pegar o telefone e querer mandar uma mensagem. Quando eu pegar o telefone e querer ligar para essa pessoa. Quando eu quiser me rebaixar e me depreciar, sabe? Pedindo uma volta, aonde aquela pessoa vai me pisar mais ainda. Tudo isso você deverá fazer sem deixar de sentir o que sente por ele. Por isso é tão difícil. Repito, o viciado deve deixar de consumir, mesmo que o seu organismo não queira fazer. Mesmo que você não acredite que você pode viver sem um toque, que você pode viver sem intimidade, que você pode viver sem a voz, que você pode viver sem essa pessoa que tem te desprezado tanto, que tem te mutilado tanto psicologicamente, que tem acabado tanto com o seu alto valor, com a sua autoestima, você deve fazer uma força para que você saia desse relacionamento, mesmo o seu organismo não querendo fazer. Quando você começar a ficar independente, quando você começar a ficar livre desse amor, você vai ver e vai descobrir que aquele sentimento não era amor, mas era uma forma de um vício psicológico. E o que é, Leonardo, um amor saudável? Só o amor não é a variável mais importante da equação para duas pessoas ficarem juntas. Ela é uma variável muito importante, mas não é a única. Uma boa relação de um casal deve se fundamentar no respeito. As pessoas têm que se respeitar. A violência, ela tem os seus graus. E ela começa com um grito, ela começa com um murro na porta, ela começa com algo áspero contra o parceiro, mas ela vai acabar com um murro no rosto, ela vai acabar com um tapa na cara, ela vai acabar com uma agressão, sabe? Muito pior se eu não tiver respeito nesse relacionamento. Esse relacionamento tem que ter comunicação sincera. Existem relacionamentos disfuncionais em que o outro não deixa o outro se comunicar, expor os seus desejos, expor as suas ideias. Esse relacionamento ele vai ter que, sabe, se pautar nos desejos, nos gostos, na ideologia, no humor, na sensibilidade. Essa paciente era totalmente viciada na relação. Ela era totalmente viciada afetivamente. Ela apresentava a mesma sintomatologia de um transtorno por um consumo de substância. Mas nesse caso, a dependência não estava relacionada a uma droga, mas com a segurança de ter alguém. O que você tem que entender é o que essa pessoa representa. Essa pessoa representa porque você não quer deixá-la, porque você tem um medo. Só o medo. Mesmo que essa companhia seja terrível, é melhor manter essa relação porque você tem medo de perder essa pessoa. Então eu quero trazer aqui algumas coisas para que você, venha ter um diagnóstico da dependência. E essa dependência estava fundamentada nos seguintes pontos. Apesar do maltrato, vê se você tem isso. E se isso falou com você até aqui, deixe o seu like, inscreva no canal, ative as notificações e nos ajude a divulgar, sobre essa dependência emocional. Apesar do maltrato, a dependência havia aumentado com o passar dos meses e dos anos. É assim que você tem vivido? A ausência do namorado ou de não poder ter contato com ele ou com ela produzia uma total síndrome de abstinência que, além de tudo, não podia ser resolvido com nenhuma outra droga. Existia nela um desejo persistente de deixá-lo, mas suas tentativas eram infrutíferas e pouco contundentes. Quantas tentativas você já teve de deixar essa pessoa que tem te maltratado, que tem te diminuído? Ela investiu uma grande quantidade de tempo e de esforço para poder estar com ele a qualquer preço e passando por cima de tudo.
devido ao relacionamento, sofreu uma clara redução e alteração do seu desenvolvimento social, profissional e recreativo. Você tem que entender que a relação, ela tem que enriquecer e não empobrecer as pessoas. E quando esse relacionamento ele te isola, quando esse relacionamento te tira do seu alvo, dos seus propósitos, sabe, profissionais e das suas amizades, esse relacionamento ele é abusivo. Seguia alimentando um vínculo apesar de ter a consciência de graves repercussões psicológicas para a sua saúde. Um caso de dependência amorosa sem muito amor. É isso que eu tenho para falar com você hoje. Isso é dependência emocional. Isso é dependência afetiva, isso é doentio. E você precisa de melhorar a sua autoaceitação, sua autoestima, seus altos valores, para que você consiga sair, sabe? Você tem que aprender a mudar a regra desse jogo, mudar os seus pensamentos, mudar os seus comportamentos, mudar as suas crenças a respeito de relacionamento, para que você consiga sair desse relacionamento abusivo, de dependência, onde essa pessoa tem diminuído o seu valor, tem diminuído a sua existência e você tem aí, né, morrido e se enterrado em vida. Psicólogo Leonardo Henrique aqui, deixe o seu like, inscreva no nosso canal e compartilhe com outras pessoas. Qualquer coisa, entre em contato que eu posso te ajudar nessa questão de dependência afetiva. Até mais.